E saudações mortais, voz que fala convosco agora é o Grande Buda. Estamos aqui na atividade, mais um belo dia. Nem um belo dia, né? Uma bela tarde aí no Megamon Global, né? Aonde aqui sempre estamos trazendo vídeo de qualidade para você, telespectador, que quer ser o melhor treinador Pokémon. Então, rapaziada, chega no like, né? Compartilha aí com a galera. E se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder sempre as novidades, tá? E lembrando, tá, rapaziada? Estamos aí na série falando sobre o Eternatus. Foi o novo, né, New Pokémon, né, Pokémon Dragão aí pra somar no time dos dragões até então, né, como um tanque suporte até então, beleza? Então, vamos falar um pouco aqui a respeito sobre, né, o time. Não, time, né, eu já falei ontem, fiz um vídeo aí bem, né, da hora aí sobre os times que possivelmente possa ser que ele funcione, tá? Então, assim, depende de cada servidor, vai depender de quem você está enfrentando, né, sempre tem isso aí, porque tem aquele famoso o counter, né? Que é tipo assim, alguns pokémons têm vantagem em cima de outros, dependendo das suas passivas. E ainda tem o lance lá da tipagem, que faz muita diferença também. Beleza? Mas tirando isso, mano, eu acho que é bem tranquilo, tá? Mas assim, eu acho que é o que mais influencia, né, em todo o jogo. Então vamos estar aqui falando sobre o item, né? Como eu falei, que ia falar sobre o item dele pra vocês aí, né? Que ainda nem chegou, né? Mas caso chegue e você queira comprar, eu acho que vai ser por 15 $, tá? Vai sair por 15 $. Então, vamos falar um pouco sobre o item dele e outros itens que possivelmente funcione, né? Possa funcionar nele, tá, rapaziada? Show de bola? Então, vamos fazer aí, né? Essa vistoria aí até então. E aí, vamos analisar, né? Exatamente o que ele agrega, né? Exatamente para poder, né, falar sobre, né? Primeiro, você tem que entender o que ele é, né? Até então, você tem que entender o que ele é, o que é pra ele fazer no time. Daí, você escolhe, né, a melhor build até então, beleza? Dito isso, mano, é isso. Dito isso, é isso que importa, né? Então deixa eu só aqui tirar um negocinho aqui, rapaziada. Belezinha. Vamos estar aqui. Deixa eu ver. Volta a nossa mega cobra Rayquaza. Miau. A destruidora de lares. Bom, vamos falar, né, sobre os itens aí até então e vamos ver o que, né, agrega. Bom, você tem que entender, né, justamente o que o Pokémon é pra fazer, o que ele agrega, o que ele é, né? Assim, se você der uma olhada inicialmente aqui no vínculo, né, você vai ver ali que o último buff dele é relacionado ao quê? Redução de damage. Então assim, por que carambas você vai colocar dano, cara? Você vai colocar dano no tanque, né? O item possa ser que até inicialmente funcione alguns itens de dano, tá? Mas o ideal da build dele, na minha visão, é full tanque, beleza? Mas tem gente que tá colocando dano como se ele fosse DPS. Dá pra ser DPS? Dá, dependendo do time. Contanto que você faça um time que proteja ele, né? Em vez dele fazer o contrário, que é ele proteger o seu time, né? Aí, né, é os 500, mano. Você vai ter que fazer um time com outros tanques, no caso, que supra, né, a necessidade dele. E daí ele faz ele dano, que realmente eu fiz ele dano, né? No primeiro vídeo meu que eu fiz, né, testando ele tava full dano e causava um dano até que legal. Só que em comparação ele morria até que fácil, né? Então tem esse probleminha aí, né? Pode ser que tá sem Z-Move? Possa ser que sim. O Z-Move vai fazer diferença porque o up, né, em si é muita coisa, tá? É uma diferença bem absurda. Mas acontece. Bom, então vamos falar um pouco aqui da passiva dele, né? Pra vocês entenderem aí até então o contexto aí, né? Mais árduo, tá, rapaziada? Lembrando que eu já fiz uma review completaça, tá? Uma review completaça dele, está aí no canal, né? De reviews, tá lá em reviews de Pokémon, tá? Talvez eu pegue o vídeo lá e bote na descrição desse vídeo aqui, né? Aí se você tiver interesse para saber como ele funciona, né? Assim, as passivas, né, mais detalhado, aí vai estar lá no vídeo, beleza? Mas vou falar aqui parcialmente. Possuído pelo núcleo tóxico, quando o efeito de veneno é ativado, né? Ou seja, ele ativa o efeito de veneno dele, ativação múltipla contra apenas uma vez. O dano por veneno pode ser convertido em 236,9% de cura, igual a soma da PDF e SPDF. Então assim, esse efeito dele, né, que é um núcleo tóxico, literalmente um efeito que vai converter, né, um veneno. O cara tá com veneno, beleza. Se ele tiver envenenado, vai tomar o dano do veneno, né? A soma de 236%, né, quase 237, vamos dizer assim, de cura igual a SPDF PDF dele. Ou seja, a cura dele, rapaziada, é baseado na sua defesa, não no seu dano, tá? Então muitos aí estão botando ele dano achando que quanto mais dano, mais cura. Mas não é assim, beleza? Quanto mais dano no veneno, né? Se o dano dele, a cura dele fosse relacionado ao dano do veneno, aí seria interessante, né? Mas aqui fala, quando o efeito de veneno é ativado, né? Aí ativação múltipla. Por que múltipla? Porque vai acertar em vários alvos o veneno. Então vai funcionar apenas em um, né? Vai somar ali no dano que o efeito, né? A quantidade de efeito ali do veneno for ativado, né?
Aí o dano por veneno pode ser convertido em 236% da soma da defesa dele, né? Ou seja, o dano do veneno ali. Aí sim tem uma relação, né? O dano, quanto mais dano ele tiver, né? Que o dano é baseado no SP ataque dele, deveria ser na SPDF. E PDF aí sim ia fazer muito, ia ser muito foda, tá? Se fosse assim, mas enfim, eles fizeram ao contrário, né? Botaram pra causar dano com o SP ataque dele, que não faz sentido, mas enfim. Só que no final soma com a defesa dele, então fica lá e cá. Ele pode possivelmente talvez ser feito flexível, né? Flexível seria o quê? Uma build mais misturada, né? Assim você usar meu tanque e meu dano. Eu testei, mano, não ficou muito legal, na minha visão, tá? Aqui, pelo menos, contra os caras aqui, eu não achei tão legal. Mas dá pra ser feito, né? Aí, se você estiver no servidor mais novo, eu acho que deve funcionar de boa, mano. Ainda mais que o seu foco até então é PvE. E no PvE, cara, ele faz muito estrago, tá? Ele dá muito dano, ele tanca muito, então, assim, é muito bom no PvE. Beleza? Aí vem. Possuindo as roupas de veneno corrosivas, cada camada de veneno infinito aumenta a redução de dano e imunidade a controle em 5%. Ou seja, cada camada, né, que o inimigo ali tenha de veneno vai aumentar a redução de dano dele. Ou seja, vai bater nele, se tiver com veneno vai, né, ter um efeito ali de redução de dano. Que aqui, se eu não me engano, ó, é Elemental Damage, né, reduz ali 5% no total de 50%. Que até então faz sentido porque você pode acumular até então, o veneno infinito pode ser acumulado até 10 camadas, tá? Então, se o alvo ali tiver 10 camadas de veneno, ele vai ganhar automaticamente 50% de redução de dano a mais, que é muita coisa, tá? 50% de dano é muita coisa. Então, ele fica bem tancudo, tá? Fora que aumenta ali as PDF dele, para cada vez que você aumenta 10% inicial, né? Tipo assim, há um buffzinho de defesa, algum Pokémon que buff defesa, aumentou a defesa, aí ele já ganha, né, esse tratamento aí também, elemental. Bem da hora. Aí vem aqui a passiva 6 estrelas, que é ataque ativo, né? Ou seja, os ataques normal dele, adiciona de 1 a 2 camadas de tóxico infinito ao inimigo. Aí fala que quando o tóxico infinito do alvo for maior que 3 camadas, o ataque ativo fará com que o alvo ative veneno ativado por 2 turnos. Aí o veneno ativado, rapaziada, é outro tipo, né, de tóxico, um tipo de tóxico, né? É um efeito negativo de nível 3 que vai fazer o quê? Reduzir, né, a vulnerabilidade do alvo e reduzir o bloqueio do alvo, né, em 5% por camada. Ou seja, para cada camada ali, né, vai perder 5% de bloqueio, ou seja, ele não vai bloquear tanto. Show de bola? E automaticamente vai gerar um Infinite Poison, né, que é um tóxico infinito, que é mais outra camada de veneno, né, literalmente, que causa ali, ó, dura 3 turnos, causando, né, 35% de SP damage de elemento Poison, né, que é o elemento de veneno, de damage no alvo por rodada, né, antes dele gerar uma rodada, ou seja, antes dele fazer uma rodada, ele vai tomar esse dano aí, acumulando até 10 camadas. Então é um dano interessante se acumular muito. Então fica aquilo, quanto mais ele durar em campo, mais veneno ele vai causar. Aí aqui, ativa a habilidade Corrosão quando tóxico infinito chega ao nível 3, ou chega a 5 camadas. Então assim, corrosão já é um efeito negativo de dot mais forte, tá? Que basicamente vai, né, devorar ali, vai derreter um efeito negativo, na verdade um efeito positivo, né? Vai ser corroído do time entre 1 a 2, né, de nível 1 e de nível 2 vai ser corroído e ser convertido, né, ele vai converter em veneno, tá? Ou seja, ele converte, tira o buff do cara e converte em veneno. E ainda ativa, né, a habilidade que é... Como é o nome, cara? Que é meio que ele converte metade da cura, né, do alvo ali, metade da cura que o alvo, né, vai gerar em dano. Então assim, toda vez que algum Pokémon seu tiver algo de cura relacionado à cura, né, metade disso vai ser convertida em dano, tá? E depois gera mais camada de veneno. Então é bem da hora, tá? E ali por fim, 8 estrelas, que é a passiva mais da hora, ao entrar no campo ganha já 3 camadas de tóxico infinito. Ativa a habilidade de corrosão quando o tóxico infinito do alvo ativa 5 camadas. Quando o primeiro Pokémon do tipo veneno ou dragão na sua equipe recebe dano fatal, consome toda a tóxico infinito do alvo para restaurar o HP de 150% das somas de PDF e SPDF de cada Infinite X, o número de camadas de tóxico infinito no alvo. Ou seja, o cara ele tá com tantas camadas de veneno, matou um Pokémon seu venenoso ou senão dragão, ele evita a morte desse Pokémon, vai curar esse Pokémon de acordo com o tanto de camada de veneno que o inimigo matou ele, tá? Então ele converte os venenos, multiplica pela quantidade de veneno até então, né, na soma de 150% da defesa do próprio Eternatus, e vai curar, né, o seu aliado. Então é por isso que eu acho muito bom ele para dragão, porque ele dá um suporte para dragão. E também dá suporte para veneno, só que aquilo, não temos um time venenoso no jogo legal ainda, né? Então ele aqui seria mais para quê? Um tanque barra suporte para time dragão. É por isso que eu fiz várias variações com dragões, ok? É por isso que eu sempre disse que quando ele chegasse o Rayquaza ia ficar bem melhor, porque se você souber formar um timezinho bacana com WK e ele aqui e gerar outros 3 Pokémon,
O WK vai, né, tentar mais proteger ele do que o Eternatus, porque o Eternatus vai ser tanque, né? Então, assim, a facilidade do Eternatus morrer vai ser bem difícil, né? Agora, se você fizer o Eternatus dano DPS, aí você vai acabar queimando o revive do WK com o Eternatus e a Rayquaza vai morrer igual um banana, né? Ou se não, ele vai ativar o reviver na Rayquaza, né? Que seria Padregão. Então, de uma forma ou de outra, vai conseguir salvar a sua Rayquaza de jogar, beleza? Mas o ideal, na minha visão, é ele ser tanque, tá? Os caras estão botando dano porque, né, são doidos. Mas, enfim, é devido a isso. Porque toda a passiva dele, relacionada a ajudar o time, ajudar ele próprio, relaciona-se à sua defesa física e mágica, beleza? Então, vamos falar aqui sobre o item dele, né? Um pouquinho aqui do item. Bang, bang. Tá, fazer um resumo aqui. Vamos falar sobre ele no mais 7 aí, pra ver como é que fica logo no full pado, né? Pra ver o que tem de bom nesse item aqui. Se é bom, se não é, vai vir por 15 doll, provavelmente, tá? Bem capaz de vir por 15 doletas. Mas assim, durante a batalha, né? Ai, meu, que tal? Pera aí. Pronto. Literalmente, né? Deixa eu ver aqui. Aumenta a defesa SPDF inicial do portador, né, em 40%, que dura por 2 turnos, ou seja, nos 2 primeiros turnos ali ele vai ganhar já um aumento de defesa. Que não é tão bom porque só dura 2 turnos, né? Se fosse mais turnos, tipo uns 4, 5 turnos, mano, aí seria foda. Mas assim, senão ia ser bem apelão. Por quê? Porque assim, para toda vez que ele aumenta a defesa, rapaziada, ele automaticamente já aumenta a redução de dano dele. Então ele fica muito tanque inicialmente, com o item dele, claro. Antes do início das primeiras 6 rodadas, né, ou seja, no início de cada rodada, né, até a 6ª rodada, aplica ali, ó, adiciona tóxico infinito a um alvo inimigo aleatório, né, priorizando alvos que não tem tóxico infinito, ou seja, ele vai gerar um acúmulo de veneno automaticamente assim que inicia o turno, aquele alvo ali não tem veneno, pum, agora tá com veneno. Pronto, simplesmente isso. Aí aqui fala, tratamento do tóxico infinito, aqui já é um efeito parecido com a passiva dele lá de cura, né, a passiva inicial dele. Ó, toda vez que o inimigo acionar o efeito de veneno 5 vezes, recupera 15% da soma de SPDF e PDF, ignorando a proibição de tratamento, ou seja, efeitos de corta-cura não vão funcionar com ele, né, pelo menos nesse efeito aqui, e vai curar, né, até então 4 vezes a ativação. Ou seja, pode ativar esse efeito aqui até 4 vezes, né, ele vai curar essa soma aqui na defesa dele. Então, somado com o efeito de defesa dele lá, que é 230 e pouco, né, quase 240%, literalmente 740% aí, mano, da defesa dele vai ser convertida em cura, tá? Então é um efeito bem da hora. Literalmente vai fazer ele, né, ser imorrível, pelo menos nos começos aí, pelo menos nas 4 vezes que ativar, né? Então vai ser bem da hora isso aí, beleza? Vamos aqui ao outro efeito, energia infinita. Quando o portador entra no estado exclusivo, que seria o quê? O efeito dele lá, quando ele luta, que ele muda de forma, né? Ele ativa a forma Gigantamax, né, literalmente. Ativa esse efeito. Ele ganhará permanentemente aumento de PDF e SPDF nível 3, que seria o que? 30%. Tá? 30% aí. Aí, além disso, mano, para cada aumento de 10% de SPDF e PDF em comparação ao valor inicial que ele tiver, o dano do elemento veneno dele aumenta em 3% para cada vez que aumentar esse valor, num total de 40% de dano de veneno a mais. Então assim, literalmente quanto mais defesa ele ganhar, mais dano de veneno ele vai causar, né? Então o item dele combina muito com a própria passiva dele. Faz ele ser mais tanque, faz ele curar mais vida e vai fazer ele causar mais dano de veneno, beleza? Mas aí, deixa eu ver aqui agora os itens que possa ser útil com ele, né? Bom, vamos começar aqui com itens, né, de defesa, que na minha perspectiva talvez dê certo, caso você não tenha nenhuma opção aí, mano. Vamos pro item épico, que esse vai ser o padrão para todo tanque. Immortal Shield é um ótimo item também, tá? Funciona muito bem, porque aqui ele aumenta o HP máximo dele, então bacana aí, aumenta a vida máxima dele, ou seja, ele pode, né, durar mais em campo. Aumenta ali a resistência crítica, né? Ou seja, ele não vai tomar tanto crítico até então, aumenta em 18%, 18,5%, né? E ali em batalhas, quando o HP cair abaixo de 40%, automaticamente vai subir 28%, na verdade, quase 30%, né? 28,5% do HP máximo dele, ativando até 3 vezes, tá? Então, em uma batalha, e, né, acumula dano no modo solo, ou seja, vai ter ali a ativação de 3 vezes, tomou um dano muito alto, perdeu mais da metade da vida, automaticamente cura, né, parte do HP. Então aqui é mais para fazer ele durar, né, logo de início, assim, não tomar, né, um hit kill, assim por dizer. E o efeito final do item é o que? O efeito imortal, né? Quando o HP estiver pela primeira vez abaixo de 5%, recupera 60% do HP, né? Efeito imortal ignora a proibição de cura, ou seja, né, qualquer bloqueio de cura não funciona, tá, contra o efeito de cura desse item.
beleza? O efeito de redução de cura também não é afetado. Quando o efeito imortal tiver múltiplos portadores, apenas 2 deles são ativados. Então o interessante desse item, diferente de outros, é que você pode usar ele até 2, né, desse item aqui, 2 imortal, no seu próprio time. Então aqui funcionaria para você evitar a morte de até 2 Pokémon, caso você queira ali. Ah, esse Pokémon muito papel tal, não quero que morra, eu quero que ele dê uma ult, quero que ele faça alguma coisa, né? Então esse item aqui seria mais interessante. Teria o Hug Power, que é, de longe, eu acho que é o que mais agrega em quase qualquer tanque, né? Na realidade, esse item aqui é interessante. Ele aumenta o HP máximo também, né? Tem uma boa habilidade, uma boa porcentagem aí, 25,5%. Mesma coisa ali do Immortal Shield. Quase todo item, né, que aumenta a vida tem esse padrãozinho aqui, tá? HP máximo, damage, redução, isso aqui é a diferença, né? Ele aumenta damage e redução, que é mais foda ainda, que é bem mais interessante, 18,5%, né? Ou seja, fica bem bacana. Quando em batalha, quando ele for ali acertado por ataques ativos, ativa lento, né, no lançador da habilidade, né? E esse efeito aqui vai fazer o quê? Reduz ali, no caso, a taxa crítica daquele Pokémon que bateu nele, no caso, em 22,5%. Bem interessante aí. Dura 2 rodadas, pode ser acumulado até 2 vezes, né, no alvo ali, e ativa no máximo 5 vezes, né, acumulando em batalha solo. Ou seja, é um item interessante, porém ele ativa apenas 5 vezes, né, os 5 hits ali que algum DPS do cara bater em você, né, especificamente no portador desse item, por 2 turnos vai tomar esse nerf aí no crítico. Ainda tem um efeito adicional de lento. A velocidade de regeneração de fúria do Pokémon inimigo reduz em 25,5%. Então assim, né, ele vai conseguir, ele perde mais ou menos 25% ali, né, da recuperação de rage dele, então ele vai recuperar bem menos rage, né, e aí pode ser interessante dependendo aí do que você estiver enfrentando. Outro item interessante que daria certo também, o Elemental Ressonância, né, já que funciona muito bem quando você coloca ali entre outros Pokémons, uma variação de Pokémons, no caso ali, dragões, né, quanto mais dragão melhor, tá, aqui no até ter 2 dragões juntamente com Eternatus, que no caso 3, ativaria o efeito aqui, né, de ressonância, que vai fazer o quê? Aumenta adicionalmente 10% de redução de dano de ult, né? De ultimate contra os seus Pokémon. Ou seja, os seus Pokémon vão ganhar um buffzinho de defesa adicional ali. Vai tancar um pouquinho a mais. Porém, só funciona com ultimate, né? Isso aqui é um ruim, né? Porque eu achei meio paia. Aí tem também o Máscara do Professor, que eu acho interessante também. Dá pra ser usado ali. Não seria uma das melhores opções, mas dá pra ser usado. Ela tem o mesmo lance, só que ela não aumenta HP como as outras. Ela aumenta ult skill, damage de redução, ou seja, dano de ultimate, né? Aumenta ali até então. Deixa eu ver aqui uma quantidade de até 25,5% de redução de dano de ultimate. Recupera ali uma speed rage, né, adicional de 12%, ou seja, recupera a rage mais rápido ainda, que é até interessante. Na primeira vez, né, quer dizer, em batalha, antes de receber um dano de habilidade ult, antes de receber dano de uma habilidade útil, o jogador recupera imediatamente 22,5% do HP máximo. É bem parecido com o efeito do Immortal Shield, né? A diferença é que ele ativa quando o HP cai abaixo, né, de 40%. Aqui é quando você toma um Ultimate, né? Então você automaticamente recupera o HP. Ah, Buda, mas e se o Pokémon já tiver com a vida ali, já tiver com a vida máxima tal, não vai adiantar de nada. Aí não se engane, jovem. Aqui fala, ó, recupera imediatamente o HP ali e tal. Cura excessiva, ou seja, uma cura que excede, né, o HP ali do alvo, né, do Pokémon em si, é convertida em escudo e ganha 165 pontos de fúria. Isso pode ser acionado até 3 vezes no jogo todo, ou seja, ativa até 3 vezes no máximo. Recupera rage, recupera HP, se a vida estiver cheia, o HP é convertido em escudo, então é muito interessante aí. Após o portador acionar 4 ações especiais, ou seja, 4 ultimates, né, esse efeito aqui, né, tipo assim, cooperação, contra-ataque, convite para batalha ou ataque preventivo, o número de vezes que o efeito básico será acionado aumentará em mais 1. Ou seja, em vez de 3 vezes, aciona até 4 vezes. Porém, é quando ele ativa, né, esse tipo de passivo, que é cooperação, contra-ataque, convite para batalha ou ataque preventivo, né? É um item mais específico em Pokémon, mano, Metal, tá? Que tem contra-ataque, que chama outro Pokémon para bater, um Pokémon tipo, vamos supor, um guerreiro também daria certo, porque nas passivas deles lá, eles têm o lance de chamar outro lutador para bater, né? Então, essa passiva meio que poderia ser ativado, né, nesse contexto. Mas é por isso que eu não acho tão interessante, né? Mas aí seria um caso você não tenha nenhuma das outras opções. Teria o Ocus também, que seria interessante, Mega Glaze também, eu acho que funcionaria legal, aumenta o bloqueio rate, né? A força de bloqueio ali em 22%, interessante. SPDF aumenta em 22,5% também. Não aumenta PDF, né? Aumenta só SPDF. Mas beleza, pelo menos é legal. Nas primeiras 3 grandes rodadas, né? Reduz o bônus de damage do lançador da habilidade em 22,5%, a velocidade de regeneração de raiva em 38% por um turno. Ou seja, sofreu dano ali do alvo, mano, ele vai dar, né? Vai reduzir o dano da habilidade ali do alvo em 22,5%. Que é bem bacana, tá? É um itemzinho bem interessante que, combinado com o Hug Power, cara, né? Você dá um nerf legal ali, né? Nos Pokémons inimigos, tá?
Então assim, é um efeito mais estratégico, tá? Aqui seria mais de estratégia. E fora que, se eu não me engano, ele ativa essa função, esse efeito, para o Pokémon que tá atrás dele, né? Deixa eu ver, atacado, tá aqui, ó. Primeiro round de batalha concede Glazes Guardian a um aliado na fila de trás. Prioriza dar ao Pokémon atrás do portador. Incapaz de selecionar Pokémon portador Mega Glaze, ou seja, se tiver um Pokémon com o mesmo item, né, não vai selecionar ele, tá? Então só daria certo se você usar apenas um desse efeito. Aí basicamente faz o que? O efeito fazendo com que receba a mesma redução de damage e resistência crítica igual ao portador. Então reduz em 40% quando cada rodada termina. Quando houver múltiplos portadores, apenas um Glaze Guard é afetivo, ou seja, apenas um efeito, né, desse tipo aqui pode ser ativado quando estiver em jogo. Então, literalmente, ele aumenta a redução de dano, né, de acordo com o do seu portador, cara. Então, assim, o redução de dano e resistência crítica ali do seu Pokémon ali que tá usando esse item, vai para o Pokémon atrás. Então, tecnicamente, vai deixar o seu Pokémon na backline um pouco mais tanque. Só que cada vez que passa o turno, o efeito vai reduzindo, tá? Até ser, né, totalmente cancelado. Beleza, deixa eu ver o que tem mais. Esse aqui talvez fique bom, não sei, cara. Esse item aqui eu acho muito vago. Ele é um item muito específico, assim. Eu acho que não combinaria com ele, né? Porque aqui o foco desse item, mano, é o HP máximo. Ele aumenta muito a vida máxima. 35,5%. É o item que mais aumenta o HP máximo, né, dentre todos os outros itens. Né, o espelho aqui. Né? Mas é uma opção. Se quiser usarem, cara, também. Assim, não sei se, né, pra mim, não combina muito com as passivas dele, né? Porque aqui, ó, nas batalhas, na primeira rodada, aplica escudo a todos os aliados com 22% de HP máximo do proprietário. Enquanto o escudo estiver, né, existir, aumenta a imunidade a controles em 6,5%. Então, bem isso, né? Enquanto o escudo estiver ativo, quando o escudo aí estiver ativo, rapaziada, literalmente vai aumentar, né, a redução, né, de controle ali em 6.5. Eu acho até interessante essa passiva, né, mas se fosse um pouco mais, eu acho que seria mais interessante, tá? Mas 6.5, às vezes pode fazer diferença, né? Até a pessoa usar, mano, já que eu tomo tanto controle, cara, que às vezes, né, fico até desnorteado. Beleza? Mas é um itemzinho interessante, né? Um itemzinho interessante. Tem outro efeito ali abaixo também, ó, que ativa outros Paranauê. Deixa eu ver ali o que. Quando a unidade atacada sofre dano de habilidade ult, que não excede 35% do HP máximo dela, né, do portador, acione o efeito de aparecer. O portador é capaz de se imunizar contra o próximo efeito de controle, não dominante. E aplica escudo a todos os aliados, podendo ser acionado apenas 2 vezes em toda a batalha. Quando houver múltiplos portadores, apenas um portador será acionado. Então, literalmente, funciona também só para um Pokémon aquecer esse efeito específico, né? Mas é interessante, cara, porque, tipo, é pra Pokémon, cara, que tem muito HP. Então, assim, se ele tomar o dano, uma Ultimate, e esse Ultimate não causar mais de 35% do HP máximo do Pokémon ali, né? Aí ele vai ativar uma imunidade a controle, mas controle nível baixo, né? Não controle nível, tipo, especial. Que no caso seria o quê? O efeito dominante do WK, um efeito dominante de um Mananf, né? Esse tipo de efeito assim, que é um efeito dominante de Ultimates, tá? Efeito controle de Ultimate, né? Não tem como ser dissipado. Show de bola? Então é isso, né? E por fim, o Sturgill, né? Eu acho que é interessante também, porque aqui, mano, aumenta o HP máximo, o damage de redução, que eu acho muito interessante, que aí aumenta a redução de damage dele em 18.5. E o efeito dele é interessante, mas às vezes não ajuda tanto, tá? Por que não ajuda tanto, Buda? Porque assim, ó, durante a batalha reduz 25.5 de damage, né, recebido quando o portador é atacado por habilidades ativas que não são afetivas contra o seu tipo. Então assim, Pokémons que tiver vantagem de elemento sobre ele, né, no caso que esteja usando esse item, esse efeito não ativa, ou seja, essa redução de 25,5% não vai ser ativada. Isso eu acho uma grave falta, né, mano? Isso aqui é complicado, tá? Isso aqui é complicado, né? Mas o pior é, vem, assim, o mais interessante do item, se funcionar, é o quê? É esse aqui, ó. Concede 45% de PDF SPDF de bônus quando a porcentagem de HP, né, do portador for acima de 50%. E recupera 10.6 de HP máximo do portador após cada movimento quando a porcentagem de HP do portador está abaixo de 50%. Então assim, acima de 50% ele vai ficar buffando defesa para ele, que aí já comba com a passiva, né, do Eternatus. Quanto mais defesa, mais redução de dano, vai gerar veneno no inimigo, né, vai curar mais ainda. Abaixo de 50%, fez uma ação, recupera 10.6% do HP máximo, e isso vai somar, claro, com a habilidade dele de
converter, né, o veneno lá, ativou o veneno no inimigo, vai converter o veneno, né, em cura. Então assim, é um efeito interessante, porém não tão efetivo devido a esse pequeno, entre aspas, nerf, né, que contra pokémons que tem vantagem de elementos sobre ele, né, o item não ativa essa habilidade. Então fica bem complicado. Mas é um item interessante, então assim, depende, como eu digo, depende de quem você vai enfrentar, né, a situação aí. Mas é um item bem interessante, tá? Dá pra ser utilizado aí. Eu tô utilizando, tô testando, tá legal, tá funcionando até então, tá? Então, bem da hora, beleza? Mas aí eu quero você assim, sei o que, eu queria um item relacionado a dano e tal. Mano, não tem muitas opções, tá? Realmente não tem. Pra causar dano, você tem que focar em veneno, que aí você ia ter que focar o quê? No item próprio dele. Aí sim, seria interessante, tá? Um outro item que eu testei e ficou legal, assim, que causa um dano bom, que eu vi que fez efeito, cara, foi, cadê o colar? Tá aqui, esse colar aqui, o Mysterious Necklace. É o colar de macumba, né? Literalmente muito bom para pokémons que não causam crítico, tá? Então ele aumenta muito o dano bruto, né, do pokémon, ou seja, aumenta muito o dano booster, né, do pokémon ali. Tem um lance aqui de ativar efeitos, né, negativo ali, aleatório no inimigo, pode causar veneno, queimadura, sangramento, efeito de corte de cura, até então. Então assim, bem da hora, aumenta muito, né, o dano dele, tá? Mas é mais pra causar dano aqui, vai tipo causar um dano mais estourado. Beleza? Então assim, é um item bem interessante para causar dano, né? Se você quiser que ele cause dano, esse aqui é o item mais adequado. O outro item que eu testei também, cara, é o próprio item do... Cadê, mano? Do próprio Shin Mega Gengar, tá? Que é o cubo. Funciona muito bem, tá, rapaziada? Assim, né? Me pegou aqui, eu pensei, mas depois, eu tinha me esquecido, mano, das passivas desse item aqui, tá? Eu não me lembrava. Aí depois que eu li ali, um colega meu falou que ficou interessante, né? Ele testou também. E, tipo assim, realmente funciona muito legal, tá? Por quê? Ele inicialmente aumenta o SP Attack, né? Do seu Pokémon, que é o que ele causa dano, né? É baseado no SP Attack dele. Aumenta o speed dele, que é interessante, ou seja, ele vai ficar mais rápido ainda. E com esse item aqui, ele precisa ser mais rápido, tá? Então assim, ele tem que ter uma velocidade realmente maior, beleza? Se tiver com esse item, vocês vão entender. Durante a batalha, os ataques infligirão, né, um adicional de 50% de dano de veneno de SP Attack, né? Se o portador for do tipo fantasma ou veneno, uma camada adicional de malícia será infligida ao alvo principal, né? Se você não sabe o que é malícia, é um efeito negativo, né, de dot do próprio Shin Mega Gengar, beleza? Aí aqui fala, ataque caótico, após o portador liberar a habilidade ou ult, ou a primeira habilidade pequena, ele absorverá 255 pontos de fúria do alvo principal, ou seja, o alvo ali que foi atingido. Se o portador estiver nas duas primeiras posições da equipe, ou seja, na velocidade, né, ele for o primeiro ou o segundo mais rápido do seu time, ele vai adicionalmente roubar 200 pontos de fúria, né, adicionais ali. E uma camada adicional de malícia será acionada no inimigo. Então ele tem que ser rápido, tá? Se for usar esse item aqui, ele tem que ser o primeiro ou o segundo do seu time a bater. Ponto final. Relação do cubo, né? Quando a fúria acumulada absorvida pela equipe alcança 800 pontos, o portador se tornará sombra por um turno, ativando até 2 vezes durante o jogo. Não funciona com vários, múltiplos portadores será inafetivo, então só funciona com um Pokémon. Então assim, esse item basicamente, cara, vai potencializar o dano dele, né, e o dano de veneno dele, tá? Basicamente isso. Mas fica muito eficaz, é mais um roubo de fúria, que eu acho que fica interessante. Só que o grande defeito é isso, ele tem que ser o mais rápido, ele tem que ser bem mais rápido. Eu acho que no meu time, mano, ele tem uma velocidade bem baixa, né, devido a não ter o Z-Move. Então assim, ele falta muito o PQ nele, né, comparado a meus outros Pokémon, cara. Ele tá bem baixinho. E é porque meus aqui é lento, né, o Abomasnow e o meu Calyrex, eles não são focados em velocidade, né, eles são bem lentos mesmo. Então ele bate até na frente dos dois aqui. Agora minha Rayquaza e meu WK, cara, são mais rápidos do que ele. Então esse item eu cheguei a testar, não funcionou tão bem devido a isso, né, infelizmente, porque, né, os dois aqui são muito mais rápidos do que ele. Então o item acaba não funcionando totalmente, tá? Eu perdo aquele bônus de roubo de 200 pontos, mas não quer dizer que fique tão ruim, porque tirar 255 pontos de fúria, cara, de um Pokémon inimigo, mano, é muita coisa, tá, rapaziada? Literalmente. Então é isso aí, tá? Reviewzinho aí dos itens, né, do próprio aí Eternatus, que dá certo nele. Que você quiser tanque ou dano, pra mim tanque é melhor, mas se você quiser dano, né, essas são as opções, mano. É o colar, aqui esse cubozinho aqui, acho que também funciona. De resto, mano, assim, literalmente, cara, nenhum aqui, na minha visão, tá, combina pra ele, tá? Ah, só que Immortal Sword e tal. Mano, Immortal Sword é pra pokémons que dá muito dano booster, né? Crita muito, assim. Não compensa tanto, a menos que você queira botar crítico nele, que eu acho que não vai ficar legal, né? Mas depende muito, né? Depende do servidor, né? Depende dos caras que você tá enfrentando, então tudo isso aí, né, faz diferença. Vai depender sempre do, né, servidor que você está. Possa ser que funcione, tá? Possa ser que não funcione, beleza? No meu não funciona, isso aí é um fato, né? Mas aí vai de cada um. Beleza? Então assim, tanquezinho pra mim eu achei ele mais bacana. Agora se quiser dano ele também fica legal, tá? Ou se quiser fazer mesclado, beleza? Como eu falei pra alguns aí, você pode usar o quê? Chips de defesa, né? Tipo Snake Soul, ou se não First, né? No caso aí First, que é o que eu até coloquei nele, né? 4 First,
que é pra ele gerar escudo toda vez que ele der uma skill ou ultimate, né? Ele vai ganhar um escudozinho aí. E as runas você coloca tanque ou se não, coloca full dano. Aí, né, fica a critério seu. Full dano seria o quê? 3 punch, 6 arlike. Pronto. Essa aqui é a função do dano dele. Ah, eu quero deixar ele mais tanque. Então você bota 6 King Kong, 3 Defender, ou pode colocar 3 King Kong e 6 Defender, ou pode colocar 6 King Kong e 3 Shield, né, que seria de HP máximo, vai ter mais vida ainda. Então também dá certo, tá? Ou mesclar dano com ataque, né? Você pode colocar tipo 3 King Kong e 3 Arlike, 3 Push. Poderia colocar 6 Arlike, 3 King Kong. Poderia botar 6 Arlike e 6 Shield. Vai ser, né, de acordo. Aí você vai testando, caso você queira, tá? Aí você vai testando e ver o que fica melhor, mano, tá? Mas pra mim, ele tanque fica legal, né? Dano também ficou bom, né? Mas na minha visão ele morria mais rápido, tá? Ele morria bem mais rápido. Então assim, depende também do time que você vai fazer ali, né? Basicamente ele necessita legal do WK, tá? Inicialmente, sem um outro dragão para dar suporte pra ele, ele não fica tão bom. Mas ele vai fazer muito, né? Faz muita boa no PvE, beleza? Mas lembrando, aqui ele já serve pra time dragão endgame, tá? Pra mid endgame. Leve 70 pra cima, aí sim, ele vai ter um desempenho muito bom, porque aí você vai começar a fazer os dragões bolados. Witch Kyurem, Mega Rayquaza, ou se não usar outros dragões aí de categorias mais baixo. E aí, como eu te falei, né, no vídeo de times, né, Dragão Fire, Dragão Terra, Dragão Água, Dragão com Psíquico, Dragão com Gelo, Dragão com Fantasma, Dragão com Grama, Dragão com Metal. Bom, vai ficar a critério seu. O que você quiser usar ali, mano, pra mesclar com ele, aí é só usar, rapaziada. Dragão e Fada, né? Enfim, tem uma diversificação enorme de times. Qual o melhor? Aí não tem como saber, porque, como eu falo, sempre depende do seu servidor. Porque como a maioria dos caras que gasta grana tem uma facilidade maior de conseguir recurso, vai ser fácil dele trocar de time. Então assim, nenhum time é perfeito, mano. Tem aqueles times que for bem upado, dá trabalho? Dá, né? Mas se o cara fizer um timezinho ali de vantagem no elemento, ele derruba aquele time. Aí o cara vai fazer o quê? Vai mudar de time, vai fazer um time que, né, tem um elemento que seja vantajoso contra o seu e vai ganhar do seu. E aí vai indo, né? Sempre vai ficar nessa. Então é um jogo de paciência, tá? Então é isso, né? Espero que vocês tenham aí entendidos, né? Compreendidos aí até então. Acabei esquecendo os itens, dos itens roxos, né? Mas se bem que não tem muita opção, mano. Pra mim, só a maçã funciona, tá? Dos roxos aqui, na minha visão, a maçã ou King's Rock, né? Que aqui é pra dar velocidade pra ele ser mais rápido. Mas pra mim a maçã é a melhor, tá? Pra ele, pra todo tanque, pra qualquer suporte no jogo, mano, que você não tem como comprar item lendário e tal, só roxo, a maçã é a melhor opção. Ponto final, tá? Sem bronca. Se quiser lhe dano, esse aqui, que é o disquete, que aumenta o SP damage dele. Mas eu acho melhor a maçã, tá? A maçã, ou se não, a King's Rock. Se você não tiver nenhum dos dois, o Shift do dragão também funciona, porque ele dá um buff adicional para pokémons dragão, né? Dragão fada ou fogo, né? Aumenta o dano ali adicional, acho que de quanto por cento? De até 15%. E aumenta o HP máximo ali de 12%, né? Ganha ali uma velocidade de 8.5. Então assim, esse item aqui funciona parcialmente, mas pra mim a maçã ainda é a melhor. Porque todo turno você vai conseguir curar, né, o HP ali dele em 10.6%. Então é um item muito bom, tá? Na minha visão, para free to play, beleza? Então é isso aí, rapaziada. Espero que tenham curtido, espero que tenham deixado o seu like. E se você ainda não é membro aí, mano, do Megamon, cara, na descrição do vídeo tem o link pra você cadastrar sua conta, fazer sua conta, tá? Via e-mail, fácil, tá? Botou e-mail, botou senha, confirmou, já era. Show de bola? E, mano, é só partir pro abraço, baby. Valeu, é nóis.